tomado por uma certeza, uma convicção de que eu deveria pregar sobre o lugar da lamentação na vida do cristão. E então eu fiz isso de manhã, eu acredito que foi muito edificante e nós queremos repetir esta mensagem à noite, porque este é o nosso propósito. Nos dias de domingo, até tudo isso passar, a mesma mensagem que é pregada de manhã será pregada à noite também. E nós usamos um texto onde Jesus faz a sua lamentação, que está em Lucas capítulo 19. Eu queria convidá-los para abrirem as suas respectivas Bíblias e também ficarem em pé como um ato de reverência à bendita e eterna palavra do Senhor. Nosso texto não é longo, então, por favor, se coloque em pé, você que pode, obviamente, e vamos ler como atitude de reverência esses versículos que começam no 41 e terminam no 44. Graças a Deus. Lucas, médico, historiador, companheiro das viagens missionárias. Lucas capítulo 19, versos 41 ao 44. Glória a Jesus. Leio na revista e atualizada. Quem encontrou, diga amém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os meus inimigos te cercarão, de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Vamos orar mais uma vez. Queria pedir ao presbítero Léo que viesse aqui e orasse pela ministração da palavra de Deus nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho, que nós estamos diante do Senhor. Foi lido aqui a Tua palavra, Senhor, e eu creio que o Senhor tem um propósito nessa palavra. Só possa usar o Teu servo com poder para transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Meu Deus, que todas as barreiras, os obstáculos sejam derrubados por terra e que os nossos corações estejam abertos para receber essa porção gloriosa da Tua palavra, que é a verdade que liberta. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Muito obrigado, presbítero Léo. Assentem-se, por favor. O lugar da lamentação na vida do cristão. Você já ouviu a expressão, a frase que diz: homem não chora? Já ouviu essa expressão? Será ela uma expressão verdadeira? Será que realmente homem não chora? Bom, no texto que nós lemos, existe um homem pleno, um homem que é homem de verdade, um homem completo. O nome dele é Jesus de Nazaré, 100% homem, 100% Deus. E o texto mostra que Jesus chorou. Não é a primeira vez que Jesus chora. O Senhor Jesus também chorou quando o seu amigo, talvez mais chegado que o irmão, Lázaro, ele faleceu. Chegou a notícia até Jesus e Jesus chorou. Esse foi um dos versículos que eu memorizei na minha vida, porque na revista Almeida e Atualizada é o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou, João 11:35. Interessante que na minha adolescência nós éramos desafiados a memorizarmos versículos bíblicos. Isso fez um bem para mim tão grande, e até hoje ainda faz um bem para mim tão grande. Interessante que naquela época eu tinha mais facilidade de memorizar.
Hoje já não estou com tanta facilidade assim. Mas Jesus chorou. Nós choramos, irmãos. Nós choramos de alegria, choramos de tristeza. Nós choramos por um ente querido que nasce, por um ente querido que vai embora, que parte para a eternidade. Nós choramos de raiva, nós choramos de emoção, nós choramos. Choramos de alegria, choramos de tristeza. Faz parte das nossas vidas chorar. Nós choramos, nós fomos feitos para chorar. Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. No texto que nós lemos, a palavra grega para choro, versículo 41, quando Jesus ia chegando à cidade, então diz o texto que ele chorou. Ele viu a cidade e ele chorou. A palavra grega para choro aqui é um pranto profundo. Lágrimas e mais lágrimas correram no rosto do Senhor Jesus. Esse bloco de texto aqui, versículos 41 até 44, faz parte de um gênero literário que os estudiosos, os hermeneutas, os exegetas chamam de lamentação. Lamentação está presente em toda a Bíblia, esse gênero literário. Inclusive, no Antigo Testamento, tem um livro inteiro, completo, que se chama Lamentações, Lamentações de Jeremias. O que é uma lamentação, irmãos? Lamentação não é vitimismo. Lamentação não é um recurso que nós usamos para chamarmos a atenção das outras pessoas. Não, lamentação é uma reflexão que nós fazemos sobre alguma coisa triste que está acontecendo conosco ou com aqueles que nós amamos ou com aquilo que cerca a nossa sociedade. Lamentação é uma reflexão, é parar para meditar sobre aquilo que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente lê Lamentações, tem misericórdia, Jesus. Quando nós lemos Lamentações, nós percebemos que o profeta Jeremias, ele está muito triste, muito chateado por conta daquilo que aconteceu com Jerusalém. Jerusalém está acabada. 586 antes de Cristo, o Império da Babilônica vai, saqueia o templo, vai, destrói as casas, vai, separa as famílias. Um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento de dor. No capítulo 1 de Lamentações, versículo 12, ele fica pasmo, porque algumas pessoas que passavam por aquele caminho achavam aquilo absolutamente normal. E ele diz: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Lamentar é se comover com a tragédia que está tomando conta de determinada circunstância, de determinada região. Lamentar é ter em mente que nós não podemos perder essa sensibilidade com a dor alheia ou com a nossa dor, porque muitas vezes nós também pegamos as nossas dores e jogamos para debaixo do tapete. Nós não queremos tratar as nossas dores, nós não queremos lamentar. E por que não queremos lamentar? Porque o mundo treina a gente só para ganhar. O mundo treina a gente só para nós conseguirmos bater as metas. O mundo treina a gente só para a gente competir. Isso é uma coisa mundana. A competição não é um valor cristão. O valor cristão é a solidariedade. Hoje de manhã eu lembrava de como esse mundanismo ele entrou até mesmo nas escolas cristãs e às vezes nas nossas escolas dominicais. Quando nós incentivamos as nossas crianças, às vezes, talvez aqui não aconteça, na nossa igreja isso,
Mas alguns lugares onde as crianças são incentivadas a memorizarem os seus versículos, e quando elas chegam no outro domingo, na escola dominical, quando tinha escola dominical, então ela ganhava uma estrelinha, ou ela pegava o carrinho dela e avançava para chegar até o alvo. E quem não fez se sentia inferiorizado, quem não fez ficava marginalizado, porque o princípio é a competição. Quem vai chegar até o final? A ideia cristã não é essa. A ideia cristã é de solidariedade. Como a solidariedade funciona quando a gente motiva as nossas crianças a lerem os versículos? Quando elas lerem e elas levantam a mão e elas dizem: eu li o versículo, eu aprendi o versículo, eu memorizei o versículo, elas são incentivadas a compartilhar o que elas aprenderam com as outras crianças que não fizeram isso. Aí elas estão sendo solidárias. Lamentação é comover com a dor do próximo. E, irmãos, o ritmo que nós estávamos vindo antes da pandemia, aquele aceleramento total, era notório na sociedade que nós estávamos acostumados com algumas coisas. A gente passava pela rua e víamos talvez na beira ou na frente ou nas portas dos bares, domingo de manhã, algumas pessoas deitadas nas sarjetas. E a gente se acostumou com aquilo, pensando que aquilo era uma coisa normal. A gente vê as pessoas no frio, sem uma blusa, nos semáforos da cidade, pedindo alguma coisa para comer, e a gente olha para aquilo e parece que aquilo é normal, aquilo não mexe mais com a gente. Nós não temos mais o senso de lamentar sobre estas coisas ruins que estão permeando a sociedade. A gente escuta falar que o filho da irmã, ou que o filho de um conhecido nosso, ele está perdido nas drogas, perdido na prostituição, e aquilo entra por um ouvido, sai por outro ouvido. A gente não para lamentar, para orar, para chorar com aquela pessoa. Isso não é bom. Nós perdemos essa sensibilidade. Por quê? Porque era um caso isolado, porque era algo pontual, porque no nosso país, graças a Deus, a gente não passou por nenhum tsunami, porque a gente não passou por nenhum terremoto sério, nós não passamos por nenhuma inundação como o dilúvio, por exemplo, mas os lugares que passaram por esses acontecimentos, eles aprenderam a parar e lamentar. Eles aprenderam a refletir sobre aquilo e tirar lições daquilo. É isso que o profeta Jeremias está dizendo para estas pessoas que estão passando pelo caminho e não se comovem, porque se acostumaram a ouvir aquilo, a viver naquela situação e não se importar com o outro. Mas ele continua dizendo: considerai e vede se há dor igual à minha. Irmãos, esse senso do lamento nos leva a considerar o outro, a considerar o próximo, a pensar e se importar, e até mesmo tomar alguma atitude em relação ao irmão que perdeu o emprego, ao irmão que fechou a empresa, ou se não é irmão, mas é uma pessoa da nossa sociedade, do nosso círculo social, da nossa cidade, alguém que está próximo de nós. Irmãos, nós precisamos voltar a desenvolver esse senso de lamentação. Essa categoria de lamentação não pode ser excluída da nossa vida e da nossa sociedade, da nossa igreja, do nosso cristianismo. Isso, irmãos, era uma coisa absolutamente normal. Por exemplo, no Império Sumeriano, quando eles também sofreram um caos na sua história. Tem lá também as lamentações dos sumerianos, tem as lamentações dos assírios, tem lá as lamentações dos egípcios. O povo lamentava. Lamentar, de novo, não é se fazer de vítima, não é ficar se fazendo de coitadinho, não é ficar usando de lamúrias. Não, lamentação é um período onde nós aproveitamos a nossa tristeza para refletir sobre o que aconteceu ou o que está acontecendo e retirarmos lições desses acontecimentos. John Piper, ele foi um homem que enfrentou um câncer e ele escreveu um artigo muito interessante, muito bacana,
E esse artigo ele dizia: não desperdice o seu câncer. E ao escrever esse artigo, ele então pôde compartilhar que nesse momento de reclusão, ele aprendeu muitas lições quando enfrentou aquele câncer. É isso, irmãos. A literatura de lamento, ou a prática espiritual do lamento, é parar, refletir e tirar lições sobre o que está acontecendo. O profeta Joel, no capítulo 1, versículo de número, deixa eu ver se é o 14 ou se é o 13, o 13 diz assim, Joel, capítulo 1, verso 13, diz assim: cingi-vos de pano de saco e lamentai. O lamento era uma prática do povo de Israel. Lamentai. Quem que deve lamentar? Os sacerdotes. E ele diz: lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Irmãos, eu fiquei pensando em mim quando li esse texto. A oferta da igreja diminuiu. Os dízimos e as ofertas diminuíram. Será que eu parei para lamentar diante de Deus? Sacerdotes, ministros do templo, será que a gente para lamentar mesmo diante de Deus? Para colocar nossa tristeza diante do Senhor? Para a gente ver em Deus o que a gente consegue enxergar e que atitude nós tomarmos diante de tudo o que está acontecendo? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando que há uma categoria na vida cristã chamada lamentação. Há um espaço, há um lugar na vida cristã para lamentação. A igreja do Novo Testamento também praticava a lamentação. Talvez a gente lê muito rápido e não para pensar nisso. Eu acho que é Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 9, que diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Irmãos, que teologia do lamento é essa que a gente nunca escuta falar, mas que está tão presente nas Escrituras? Salmo 137, irmãos, os nossos irmãos que estavam no cativeiro, que estavam no exílio, penduraram as harpas. Nós não vamos mais tocar por um tempo. Nós vamos parar de tocar. Nós vamos curtir o nosso lamento até que Deus mude este quadro. Até que Deus mude essa realidade. Salmo 18 é um salmo de lamento. Salmo 13 é um salmo de lamento. Vários salmos de lamento. Mas a nossa sociedade, irmãos, especialmente a sociedade ocidental, ela não tem sido ensinada a enfrentar as dificuldades. A Bíblia ensina a gente a fazer isso. Por exemplo, na literatura sapiencial, literatura de sabedoria, Salomão ele diz: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há alegria. Porque na casa onde há festa, a alegria é tão efervescente que você não para refletir sobre a vida. Mas quando há luto, ali todo mundo, de alguma maneira, é levado a refletir que se há vida, também há morte, e que nessa morte, essa morte pode bater a porta da nossa casa a qualquer momento. Então há uma reflexão, há uma meditação sobre o lamento. Irmãos, eu acredito, li de um doutor de teologia do Novo Testamento, o nome dele é N.T. Wright, e ele diz que talvez esse tempo de pandemia é um tempo para nós lamentarmos diante do Senhor, e esse lamento diante do Senhor se redundar em algumas atitudes, porque nós vamos precisar nos reinventarmos diante de tudo aí o que está acontecendo na nossa sociedade, no Brasil e no mundo. A crise agora se faz sentir na nossa sociedade, porque ela é planetária.
Não é mais como um tsunami que acontecia lá na Ásia, distante da gente. Não é como os terremotos ou os Katrinas que acontecem lá na América do Norte. Não, agora bateu aqui na nossa porta, fechou a nossa igreja. Nós ficamos 2 meses sem congregar. Os idosos não podem vir à igreja. Muita coisa mudou. Nós precisamos praticar essa teologia que Jesus praticou. Jesus chorou, Jesus lamentou. Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando, irmãos, aqui em Atos, capítulo 19, versículos 41 ao 44. A mensagem central é essa, é clara, é simples. Jesus nos ensina que há espaço para lamento na vida cristã. Há espaço, há a categoria de lamento na vida cristã. Os evangelistas, os pastores, quase que todos que fazem uso dos meios de comunicação, especialmente rádio e televisão, a mensagem quase sempre é triunfalista. Você vai vencer, Deus vai te dar vitória, você vai chegar lá. É ótimo, irmãos. Na vida cristã tem espaço para o triunfalismo. Eu acredito que é um grande triunfo ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu acredito, irmãos, que é um grande triunfo para mim não ser oprimido pelo diabo ou ser possesso pelo diabo. É um grande privilégio, um grande triunfo ver a minha família na casa de Deus. É uma grande vitória, é uma grande vitória, é um grande triunfo, todos os dias ter o pão nosso de cada dia na minha mesa, é um grande triunfo. Então, nesse sentido, há sim lugar, espaço para o triunfalismo na vida cristã, mas nós não podemos esquecer dessas outras partes, irmãos, que está na Bíblia, o lugar do lamento na vida do cristão. Jesus praticou isso e nós precisamos praticar também. Se Jesus está ensinando que há lugar, há uma categoria de lamento na vida cristã, então por que é que ele está lamentando? Em primeiro lugar, ele está lamentando por uma oportunidade perdida. Versículo de número 41, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, Jerusalém, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Final do versículo 44, porque não reconheceste a oportunidade da sua visitação. Acompanhe comigo, Lucas, capítulo 1, até o capítulo 19, versículo 10, é sempre Jesus se oferecendo. É sempre Jesus buscando o perdido, é sempre Jesus indo atrás das pessoas, é sempre Jesus curando, multiplicando pães, multiplicando peixes, fazendo aleijado andar, surdo ouvir, cego ver, mudo falar. Sempre Jesus operando sinais, maravilhas e prodígios. O versículo 10 do capítulo 19 termina dizendo: porque Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas a partir dali, então, esse lamento de Jesus faz muito sentido. Por quê? Porque essa população judaica, essa população que fazia parte dessa multidão que seguia Jesus, tinha na sua mente, na sua cabeça, no seu coração, que Jesus iria assumir o trono político de Israel. E nós sabemos, irmãos, o que tem acontecido no Brasil, que os nossos líderes políticos têm tomado decisões não com base na Constituição, mas têm tomado decisão com medo do povo. Se o povo apoia o presidente, então eles recuam nas suas decisões. Se eles percebem que tem alguma matéria que o povo está desapoiando o presidente, então eles cutucam o presidente, alfinetam o presidente. Então não é a Constituição em si que está regendo muitas decisões que estão sendo tomadas na nossa nação, mas é o povo. Mas Jesus não é comandado pelo povo, não é o povo que decide a agenda de Jesus, mas é o próprio propósito de Deus para a vida de Jesus que toma conta da agenda de Jesus. E aí o versículo de número 11 diz assim:
Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Perto da festa da Páscoa, gente vindo do mundo inteiro para celebrar a Páscoa em Jerusalém. A expectativa de caminhada com os 3 anos e meio ao lado de Jesus chegou a hora. Chegou o momento, Jesus vai emancipar Israel, ele vai ser o nosso rei político. E aí Jesus começa a contar essa parábola para dizer: olha, eu realmente sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. Primeiro, o meu reino é no coração de vocês, não é fora de vocês, é dentro do coração de vocês, porque se as coisas não estiverem resolvidas dentro de vocês, aqui fora nunca vai mudar nada. Primeiro tem que mudar dentro, para depois mudar fora. E ele conta esta parábola das 10 minas. Depois, Jesus vai se aproximar mais de Jerusalém. Ele sai do Monte das Oliveiras, e lá do Monte das Oliveiras ele consegue enxergar Jerusalém lá embaixo. E aí então, ele realmente tem que cumprir as profecias, e aqui se cumpre, por exemplo, a profecia de Miqueias, a profecia de Oséias, e outros textos paralelos do Antigo Testamento na pessoa de Jesus. Porque se realmente ele é rei, ele precisa montar em um jumento que ainda não havia sido montado por ninguém. E é justamente isso que ele vai pedir para os seus discípulos fazerem, nos versículos 28 até os versículos de número 37. Quando então ele monta nesse jumento, esse jumento que nunca havia sido inaugurado, 0 quilômetro, porque o rei tinha que sentar num jumento 0 quilômetro, que foi o que aconteceu lá em 1º livro dos Reis, capítulo 1, quando Adonias queria se autodenominar rei, mas ele não era o rei de Israel. Então Davi diz: não, é Salomão que é o rei, e a prova de que Salomão era o rei é que Salomão se assentou no jumentinho. E essa ideia de se assentar num jumentinho é justamente para contrariar a guerra, porque o jumentinho não é um animal de guerra, é um animal de paz. E Jesus Cristo está dizendo: eu não vim trazer guerra política, eu vim trazer paz. Por isso no versículo 42, ele vai falar que se Jerusalém conhecesse a paz que lhe é devida, e ele monta no jumento e vai descendo vagarosamente, porque Deus, Jesus, não tem pressa, tem velocidade, tudo acontece na hora certa, amém, gente? E ele vai, e quando ele vai, as pessoas começam a pegar as palmeiras, e abanar as palmeiras, e todo mundo começa a cantar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, Hosana, 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 bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. De fato, Jesus era rei, mas não era o rei que estava na cabeça do povo, um rei político, um rei que veio trazer emancipação econômica para o povo. O primeiro momento do ministério de Jesus é um ministério de reconciliação entre o povo e entre Deus. E Jesus vai chorar. Quando ele chega mais perto de Jerusalém, ele vê a multidão, ele vê o povo, e ele começa a chorar copiosamente. Ele entra em um pranto profundo, e ele começa a lamentar, chorar, chorar, chorar. E ele começa a explicar por que é que ele está chorando. Versículo de número 42 diz: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Essa palavra devido, ela vem de dívida. O povo de Israel tem uma dívida para com Deus, e precisa acertar esta dívida, mas não tem nenhum recurso, seja ele áureo, seja ele de prata, seja ele de bens materiais deste mundo, que pode quitar a dívida do homem para com Deus.
Não existe nenhum recurso que paga a dívida do nosso pecado para com Deus. E agora o próprio Deus resolveu quitar esta dívida, acabar com esta pendência. E como Ele faz isso? Enviando Jesus. Só que Jesus é rejeitado pela nação. Jesus não é aceito pela nação como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus está chorando. Por quê? Porque o povo de Deus não reconhece a visitação de Deus em Cristo Jesus para restaurar a paz do coração desse povo que é aflito, que é angustiado, que é ansioso, que tem uma expectativa que não é a expectativa de Deus, que anda numa direção que não é a direção de Deus. Versículo 47, encerrando ali o capítulo de número 19, diz assim: diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, contudo não atinavam em como fazê-lo, porque em todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado de medo por ele. Os líderes, os anciãos, os saduceus, os fariseus, os zelotes, aqueles que tinham assento no sinédrio, não queriam reconhecer Jesus como o rei, o Messias verdadeiro. E então, irmãos, Jesus lamenta, porque eles estão perdendo uma grande oportunidade. Irmãos, Jesus está ensinando a nós aqui, que nós precisamos lamentar, quando algumas oportunidades não são aproveitadas. No mês de março, eu perdi 2 tios de uma vez, um em Campo Grande e um lá no Rio de Janeiro. Os 2 morreram, até onde eu sei, sem conhecer Jesus. Irmãos, que tristeza invadiu meu coração. Eu fiquei me perguntando, por que eu não escrevi uma carta para eles? Porque durante todos esses anos eu não peguei o telefone, liguei para eles, anunciei Jesus. Se eles iriam aceitar ou não, isso não é o caso. Mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? Porque eu não tirei 5 minutos para dizer: você é um pecador, mas Deus tem a solução para o seu pecado. E a solução para o seu pecado é Jesus. E se você crer em Jesus, todos os seus pecados serão perdoados e o seu nome será escrito no livro da vida. Por que a gente não fala? Por que a gente não aproveita a oportunidade? Por que a gente não prega para os nossos funcionários? Por que a gente não prega para os nossos vizinhos? Por que a gente desiste dos nossos familiares? Por que a gente desiste da nossa parentela? Por que a gente não aproveita as oportunidades? Irmãos, nós precisamos lamentar por isso. Não podemos nos acostumar com isso. Não podemos achar que isso é o novo normal, porque isso nunca foi normal na vida do verdadeiro cristão. Jesus lamentou, porque esse povo, irmão, seria um povo que iria se perder. A nação de Israel está se perdendo. Os estudiosos dizem que o que está acontecendo nas entrelinhas do texto, há uma inferência de que o povo de Deus está rejeitando a última aliança que Deus está estabelecendo com o povo. E todas as vezes que Israel rejeitou a aliança dele para com Deus, foi caos, foi perdição, foi tragédia, foi morte, foi miséria. Por isso Jesus está lamentando, irmãos. Você sabe, olhando especificamente para o Antigo Testamento, que a nação de Israel sempre foi uma nação pequena, sempre foi uma nação miserável. O profeta chama a nação de Israel de o bichinho de Jacó. Olha o bichinho de Jacó. Outra tradução diz o verme de Jacó. O verme de Jacó. Irmãos, Israel nunca teve condições de vencer nada, de ser destaque no mundo antigo.
Mas o Deus de Israel era o Deus grande. O Deus de Israel era o Deus todo-poderoso. O Deus de Israel é que dava vitória para o povo dele. Então, todas as vezes que o povo de Deus andava nos princípios de Deus, eles eram vitoriosos. Mas todas as vezes que o povo de Deus, eles se afastavam dos princípios de Deus, eles eram derrotados. Não era o poder bélico, não era a quantidade de mísseis do Antigo Testamento que faziam com que as nações temessem o povo de Deus. Não, era a manifestação de Deus em favor do seu povo, que fazia do povo de Deus um povo vitorioso. O exemplo clássico está lá em Josué. Eles precisam derrotar uma grande cidade, a cidade de Jericó. Então eles se consagram. A palavra de Deus para eles antes daquela batalha é: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Então o povo se santificou, buscou a Deus, se aproximou de Deus. Foram lá e de maneira miraculosa as muralhas de Jericó ruíram. Depois tem uma cidade pequenininha, um vilarejo. E o povo nem ora para ir lá buscar, para guerrear. Isso aí vai ser fichinha para nós. Eles saem de lá dessa batalha contra Ai, com uma mão na frente e outra mão atrás. Dezenas de israelitas morrem. Por quê? Porque confiaram neles e não confiaram no Senhor. Irmãos, nós precisamos voltar a praticar isso, irmãos. Lamentar pelas oportunidades que nós perdemos, as oportunidades que Deus nos deu e que nós não aproveitamos. Nós estamos aprendendo que Jesus nos ensina que na vida cristã há lugar para o lamento. Há lugar para o lamento. E Jesus lamenta, em primeiro lugar, por uma oportunidade perdida. Em segundo lugar, Jesus, ele lamenta por causa do sofrimento alheio. Essa é a razão de Jesus lamentar também, por causa do sofrimento alheio. Versículo 43, então Jesus sabe que toda vez que o povo de Deus rejeita a aliança, alguma coisa ruim vai acontecer. E ele diz assim, verso 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, que a ideia é que, de fato, Jerusalém seria toda cercada, né? E essas trincheiras são madeiras colocadas para fazer, de fato, uma cerca, um muro, e o povo que está lá dentro, eles serem oprimidos aos poucos. O versículo continua dizendo que além de uma cerca de trincheira, por todos os lados, também te apertarão o cerco. Então, pensa num grande cinto, e então o inimigo vai apertando esse cinto, as pessoas vão ficando oprimidas e comprimidas. Versículo 44, e te arrasarão. Que palavra forte! Eles foram arrasados, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Jesus está se importando, Jesus está lamentando o sofrimento que haveria de vir sobre Jerusalém, porque Jerusalém rejeitou a aliança, a visitação de Deus. Isso aqui se cumpriu, meus irmãos, em 70 depois de Cristo, quando o general Tito, né, o imperador era o pai Vespasiano, e o filho, que era um general do Império Romano, foi até Jerusalém e saqueou Jerusalém, destruiu Jerusalém. Mas Jerusalém ainda ficou com algumas pedras, mas Jesus está dizendo, não ficará pedra sobre ti. Então, no ano 135, Jacobá, um outro general romano, também vai até Jerusalém, e aí, irmãos, destrói mesmo.
um caos total. Mulheres grávidas são mortas, os filhos são mortos, as casas são destruídas. Jerusalém se torna um território desértico, irmãos, completamente inabitado. Jesus está lamentando e chorando, porque Jesus vê o futuro, porque Jesus vê o que vai acontecer lá na frente com um povo que rejeitou a visitação de Deus sobre a vida deles. Será que nós choramos, irmãos, pelas tristezas que estão acontecendo hoje por causa da pandemia? Será que nós estamos lamentando, irmãos, o que realmente está acontecendo? Jesus lamentou, Jesus se importou com o sofrimento oriundo pela visão que ele estava tendo. Irmãos, nós temos algumas razões para lamentar. Olha para a nossa igreja, irmãos. Nosso culto de domingo à noite nem sempre foi lotado, mas tinha muito mais gente do que nós temos hoje. As nossas escolas bíblicas dominicais, contando com as crianças, que são muito especiais para nós, chegava a quase 200 pessoas todos os domingos, irmãos. Hoje nós não temos mais escola bíblica dominical. Você consegue lamentar por isso? Ou para você isso já é o novo normal? Será que nós temos parado para refletir? Lembra que lamentar é refletir sobre essa tristeza que está aqui nas nossas vidas, que faz parte da nossa igreja, que faz parte de algumas famílias. Irmãos, tem filhos de irmãos aqui da igreja que querem visitar os pais, ou os pais que querem visitar, e eles não podem visitar, irmãos. Será que nós vamos nos acostumar com isso? Semana que vem é aniversário do meu filho. A minha mãe queria vir para cá, mas a rodoviária está fechada por 30 dias. Não sai ônibus para lá. Não sei como que está o transporte aéreo, estou desinformado nessa parte, mas até onde me consta, muitos aviões estão aterrissados, não podem levantar voo. Será que nós vamos acostumar com isso? Irmão, será que nós estamos lamentando com isso? Lembra que nos textos que nós lemos, em Joel, em Tiago, a lamentação, ela é acompanhada com arrependimento, e através do arrependimento vem uma mudança. Se nós não pararmos para lamentarmos, irmãos, nós não vamos produzir mudança na vida da nossa igreja, na vida da nossa família e na vida da nossa sociedade. Por isso o lamento é tão importante. Irmãos, todo mês de julho, durante uma semana, julho, lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém, o judeu para e lê vezes após vezes o livro de Lamentações, para ele lembrar, para ele refletir, para ele não errar de novo, para ele ter atitudes positivas. Irmãos, nós precisamos praticar a teologia da alimentação. Da alimentação, amor. Oh, meu bem, aquele peixe que você fez no almoço hoje me faz delirar. Aí, ó. Nós precisamos praticar a teologia da lamentação, porque tem a teologia da libertação também. Nós precisamos praticar, irmãos. Nós não podemos deixar entrar nesse ouvido e sair nesse e não mexer com a cuca. Amém, gente? Irmãos, vocês não têm ideia, alguns têm ideia, mas vocês não imaginam quantos nossos idosos, que são 1/3 dessa igreja, estão sofrendo, irmãos, se sentindo rejeitados, se sentindo inúteis, se sentindo desvalorizados, porque eles foram grandemente afetados pela pandemia. Irmãos, o número de casos em relação às mulheres que são agredidas nas famílias aumentaram um monte. Eu creio que na igreja não tem esse caso, mas na sociedade, irmãos, as mulheres estão sofrendo agressões dos maridos, até mesmo dos filhos, porque não conseguem ficar muito tempo debaixo do mesmo teto. Nós precisamos lamentar estas coisas.
Os nossos filhos, especialmente os pais que trabalham o dia todo e que chegam exaustos em casa à noite e que agora têm as aulas online. Os pais não têm conseguido acompanhar os filhos. Você consegue lamentar a deformação na formação educacional dessas crianças? Irmãos, nós somos chamados a lamentar. Precisamos lamentar. E nessa lamentação, precisamos encontrar caminhos, soluções, para sermos relevantes como igreja, na vida da igreja, na vida da família, das famílias da igreja e na nossa sociedade. Precisamos lamentar. Jesus lamentou. Jesus lamentou. Você consegue, irmãos, imaginar o sofrimento das pessoas que estão trabalhando no hospital? O que tem de enfermeiro e até médico surtando, irmãos, porque não sabem se vão voltar para casa. Alguns deles nem podem mais voltar para casa. Você consegue perceber, irmãos, os cadeirantes, os portadores de necessidades especiais, como eles estão sofrendo, irmãos, nesses dias? São pessoas prejudicadas pela pandemia. Você consegue lamentar a nossa política, irmãos? Irmãos, olha que motivo para lamentarmos. Aquilo que era uma circunstância sanitária, o coronavírus, se tornou, irmãos, uma oportunidade política, onde o discurso é: vamos tomar certas medidas em prol da vida. Mas quando você vai analisar as decisões, as práticas, no fundo, estão fazendo uso de uma desgraça humana, de um vírus que mata pessoas, para se promoverem, para se reelegerem, pensando no seu próprio arraial eleitoral, sem pensar necessariamente na vida. Irmãos, não é lamentável a gente saber que existem vários governadores que superfaturaram os recursos financeiros, os recursos econômicos que chegaram para eles socorrerem vidas, para eles salvarem vidas, e eles embolsaram 1/3, 2/3 desses valores. É lamentável, irmãos, e nós precisamos, como igreja, lamentar isso, porque a igreja do Senhor não pode achar que isso é normal. Não pode cruzar os braços, irmãos, e achar que isso é comum. Não pode. Existe uma teologia do lamento, irmãos, praticada por Jesus, praticada pelo povo de Deus, e que redunda em atitudes relevantes que transformam a nossa sociedade. E nós somos chamados para fazer a diferença nesse momento de pandemia planetária. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nossa igreja é uma bênção, irmãos. Eu tenho feito algumas visitas e de repente eu chego naquela casa e alguém me agradece: pastor, muito obrigado. A irmã fulana de tal, o irmão fulano de tal chegou aqui e já me socorreu, a minha necessidade era essa. Hoje à tarde a gente fez algumas visitas, eu e minha esposa, e foi tão gostoso, irmãos, alguém contar para nós que alguém da igreja chegou até aquela determinada casa e levou roupas para as crianças que estavam necessitadas de roupas aqui da nossa igreja. Como é bom, irmão, saber que não tem nenhuma família da nossa igreja que nós saibamos que não está sendo assistida com cesta básica, irmãos. Não tem ninguém na nossa igreja com dificuldade. Irmãos, nós temos ajudado pessoas, pastor Mário sabe, pastor Antônio, eu sei, pessoas que precisam de remédios. A nossa igreja está indo lá e está assistindo essas pessoas, irmãos. Ontem uma irmã foi internada, precisava de alguém para ficar com ela lá, corremos daqui, corremos dali, entra em contato aqui, em contato ali, até que uma irmã da igreja se prontificou de passar a noite inteira lá,
no HU, numa cadeira que não tem onde reclinar a cabeça, mas passou a noite inteira com ela lá. Irmãos, atitudes que fazem a diferença. Pessoas que não cruzam os braços e ficam só assistindo o cenário. Não, pessoas que estão comprometidas a serem relevantes, a mudarem a vida de outras pessoas. Isso é ser igreja, amém, gente? Isso é ser igreja. Você está entendendo a mensagem do Senhor? Amém? Nós precisamos trancar no quarto e lamentar. Lamentar como Jeremias fez, como os profetas fizeram, como Tiago nos orienta a fazer e como o Senhor Jesus está fazendo. Nós precisamos tomar atitudes, irmãos. Muito em breve vamos marcar uma reunião com a nossa liderança toda. Nós precisamos pensar em oração, em jejum, na presença de Deus. E Deus vai nos usar. E nós vamos avançar na nossa missão, que é adorar a Deus, cuidar dos salvos e alcançar os perdidos. Amém? Cadê o nosso ministério de louvor? Para a gente cantar para Jesus, bem bonito aqui, e orar com esse povo abençoado, e levar essa palavra no coração. Quem entendeu a palavra de Deus esta noite, levanta a mão assim, e dá um glória a Deus bem alto. Não deixa essa máscara abafar o som da sua boca, que glorifica Jesus. Mais alto, dê um glória a Deus. Aleluia! Outra coisa para a gente lamentar, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Mas tá bom, é necessário. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor nesse momento. Mas nós temos em Deus um porto seguro, amém? O Senhor é o teu porto seguro? Glória a Deus, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Vamos orar? Querido Deus, faz um barulhinho com o violão. Isso, para a gente orar. Melhor para o Deus, né? Amém. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, como a tua palavra é rica, como a tua palavra é poderosa, como a tua palavra instrui, ensina, como a tua palavra transforma, aleluia. Senhor Jesus, nosso maior modelo, nosso maior exemplo, nos ensinou nesta noite que na vida cristã há lugar, há categoria, há espaço para o lamento. O lamento, Senhor, que promove reflexão e que promove transformação. O Senhor Jesus chorou, o Senhor Jesus copiosamente derramou as suas lágrimas por uma oportunidade perdida e pela dor alheia, pelo sofrimento alheio. O Senhor chorou. E nós queremos nos importar, Pai, com tudo isso que está acontecendo. E por isso nós queremos pedir a tua graça, Pai, sobre os resultados, isto é, as consequências negativas que esse vírus trouxe para a nossa nação e para o mundo. Desperta-nos como igreja, Senhor, para nós sermos relevantes na nossa igreja, na nossa família e na nossa nação. Queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor e queremos vencer como igreja bem unida, bem ajustada no corpo de Cristo, essa crise que nós estamos enfrentando. E nós cremos que do mesmo jeito que Jesus continuou a sua missão e foi para a cruz e ao terceiro dia ressuscitou, não sendo impedido pelo lamento, antes através do lamento, continuando a sua missão, nós também queremos continuar a nossa missão. Agora, Deus, num contexto diferente, num mundo novo que se apresenta a nós, mas nós queremos agir, Senhor, debaixo da tua orientação, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, Pai. Sê conosco e nos ajuda, Pai. Senhor amado, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Pode ficar em pé mesmo. Só queria fazer rápidas considerações. Pastor Mário, vem aqui para empreitar a bênção apostólica. E aí a gente já vai encerrar. Enquanto você chega aqui, eu quero convocar vocês, como fiz de manhã, para nós termos esta semana que antecede a Santa Ceia, de jejum e oração. Quem pode jejuar e orar esta semana por aqueles 3 alvos, por aquele tripé que nós temos colocado diante do Senhor, né? A família, a igreja e a nação. Vamos fazer isso esta semana? Já é uma prática nossa, mas nós precisamos relembrar isso, né? E nesse jejum, nesta oração, vamos lamentar diante do Senhor. E o Senhor, eu creio, irmãos, vai nos dar vitória. Amém? Amém? Quem pode segunda-feira jejuar? Segunda-feira, amanhã. Ok, temos algumas pessoas, joia. Terça-feira, joia, graças a Deus. Quarta-feira comigo, quem pode? Quarta-feira, joia. Quinta-feira, mais alguém? Mais alguém? Quinta-feira. Sexta-feira, ok. Sábado, joia. Você é filho? Ah, garoto do pai. Sábado. Mais alguém sábado? Oh, Jesus, mais alguém? Sábado, glória a Deus. Isso, irmãos, é assim que nós vamos vencer em nome de Jesus. Terça-feira passada, Pastor Mário, teve a live dos homens, foi uma maravilha. Parece que as mulheres participaram mais que os homens, porque as mulheres dão uma lavada nos homens mesmo, mas foi a live dos homens. E agora, sábado, ontem, teve a dos adolescentes, uma bênção, né, Pastor Antônio? Os meninos estão feras aí, hein? Essa moçada abençoada. E
Sexta-feira agora vai ter a live do Dia dos Namorados, 8h30. Conecta lá, comunica com outras pessoas. Vamos ter aqui 3 casais falando sobre 3 temas relevantes para a vida do casal, tá bom? Então sexta-feira, quinta tem culto normal, presencial, com transmissão online, né, Edson? Transmissão online. E você que está assistindo a gente aí, hein? Não se esqueça de inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber novas notificações. Falei certo? Hã? Falei, é certo? É assim? Ah, Jesus da glória. Ah, faltou o like. Deixa o seu like ou o seu dislike. O seu dislike também é importante para a gente. Se você não gostou, é claro. Deixa o seu like ou o seu dislike, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Mário vai estar orando por você e nós vamos estar fazendo o encerramento. Queria só mais falar uma coisa, amor. Vamos aproveitar que a liderança do Ministério de Casal tá aí. 10 minutinhos para a gente conversar. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Bem rapidinho. A gente conversa, o distanciamento, 1,5 metro certinho. A gente conversa, tá bom? Pastor Mário, por favor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos estar orando então. Deus, nós te louvamos por esta noite, Senhor. Queremos render graças a Ti, ó Pai, pelo Teu cuidado conosco, ó Deus. Deus amado, esta palavra é muito propícia, ó Deus, para o contexto ao qual nós estamos vivendo, ó Pai. Precisamos, ó Deus amado, nos rendermos diante do Senhor e nos humilharmos diante da Tua presença. Ó Deus, nós precisamos disso, ó Deus. Eu creio, Deus amado, que o Senhor falou no coração de muitas pessoas, assim como falou no meu, Deus. Por isso eu te peço, Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ser igreja do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus amado, a ser o verdadeiro sal, ó Pai. E a verdadeira luz neste mundo caído, ó Deus. Pois dependemos do Senhor, Pai. Abençoa o Teu povo, ó Deus. No nome do Senhor Jesus, tanto que estão aqui presentes, como que estão nas suas casas, que em tudo o Teu nome neles e através deles seja glorificado. Ora sim, Deus amado, agradecendo ao Senhor por esta semana que se inicia, ó Pai, e estamos dando início, Deus amado, na Tua presença, que é o melhor lugar para se estar. Te louvo e assim eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. E agora, amada igreja, que o amor de Deus Pai, o Criador de todas as coisas, a graça e o poder do Filho, o restaurador, aquele que veio para poder nos resgatar, e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de todos os irmãos, espalhado pela face desta terra. Quem crê, diga amém. Em tempo, estava esquecendo, o Ministério Infantil também fez ontem à tarde uma live muito bonita, muito especial. A gente vai falando de todos, esquece de alguns, então está registrado aí, Ministério Infantil. Deus abençoe, cumprimente com o cotovelo seu irmão, assim, com a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, uma ótima semana a todos.